As habilidades sociais, elas são necessárias, são fundamentais e no mundo do trabalho, nas habilidades sociais também, no dia a dia, muitas vezes nós precisamos desenvolvê-las, né, e trazer para que a nossa realidade se transforme em algo mais tranquilo. Então, quando nós conseguimos desenvolver em nós e nas pessoas, as pessoas elas começam a entender, né, a importância delas serem pessoas benquistas, delas serem pessoas que tratam bem, né, e que utilizem muitas vezes alguns comportamentos, né, que são de extrema valia nos dias atuais. Então, a primeira habilidade social que nós vamos trabalhar hoje é a comunicação. Como é que você se comunica com as pessoas? A comunicação ela precisa ser fluida, precisa ser sem ruído, precisa ser uma comunicação aberta, tranquila, né? Mas ela precisa também ter elogios, você precisa elogiar, né? Escutar a pessoa, se posicionar no momento oportuno, mas elogiar, receber elogios, facilitar esse processo de aceitabilidade, de aconchego com o outro. Quando nós falamos, nós nos propusemos a defender um tema nessa comunicação, nós estamos querendo atenção. Então, nós precisamos desenvolver também essa habilidade no contato com as pessoas. Um segundo ponto é a civilidade. Né? Você, por exemplo, está atento aos momentos que você entra e sai dos ambientes por onde você tem a certa habilidade, tem a certa frequência em estar lá, seja um ambiente físico, gente, ou um ambiente também remoto, um ambiente virtual. Nas comunicações que nós desenvolvemos também por teclado, né? E no formato remoto, no formato também digital, nós precisamos também ter esse cuidado, porque muitas vezes o outro não está nos vendo, muitas vezes o outro não está entendendo o que está se passando. Então a comunicação ela precisa ser uma comunicação cada vez mais, não é, civilizada, em que a gente respeite, que o outro se sinta respeitado. Fazer e manter amizades. Não é fácil, às vezes, você se confidenciar com as pessoas, né? Manter essas amizades, dar a elas, dizer a elas o que você sente, sem ruir, sem acabar esse relacionamento. É uma habilidade social. Quantas pessoas nós conhecemos que às vezes se atrapalham nesse processo, se distanciam, porque meio que não atualizam o que sentem, o que vivem e o que estão passando, certo? A importância de você ouvir e de você manter essas amizades, ela precisa ser cada vez mais burilada. Dar feedback também, o outro quer ser entendido. Quando a gente não consegue, muitas vezes, dar esse feedback, não consegue fazer essa comunicação, e uma comunicação também, né, para manutenção dessas habilidades sociais, elas muitas vezes, elas não constroem, pelo contrário, né, elas nos impossibilitam. A empatia também é uma habilidade que nós precisamos manter ao nosso redor, né? Manter o contato visual. Quando você está com o outro, você para ouvir, você faz com que você se conecte, né? Você consegue se conectar, digamos, a partir de atenção mesmo, de dedicação naquele momento ao outro, né? Não se permite interromper, seja por que ruído for, seja até por ruídos eletrônicos, por ruídos de celular. Né? Você tomar essa perspectiva e colocar-se muitas vezes no lugar do outro. Como é que é feito esse processo? É importante que nós consigamos, nesse processo de empatia, fazer essa escuta empática. E essa escuta muitas vezes amorosa, né? De acolhimento e de inteireza com as pessoas. As habilidades assertivas que nós podemos nomear como aquele comportamento de questionamento, né? De dizer o que você sente, de você entender quais os seus direitos, quais os seus deveres, de você se posicionar, de você concordar, de discordar, né? De você ter o direito de poder se posicionar. Então isso é um direito, isso é uma habilidade social. Fazer e recusar pedidos, né? Poder dizer um não muitas vezes. Algumas situações em que você vai se sentir constrangido, poder expressar raiva, desagrado e pedir uma mudança de comportamento se for necessário. Então, desculpar-se e também admitir falhas. Então, esse comportamento e essa habilidade assertiva, muitas vezes, e bem posicionada, ela é um divisor de águas. Passa segurança, né? Passa muitas vezes segurança e passa confiança para quem está ouvindo. Além desse comportamento assertivo, nós podemos também falamos um pouquinho da importância de expressar solidariedade. Né? Quem de vocês, quem de nós
expressamos a solidariedade ao outro. O mundo tem pedido profissionais, pessoas solidárias, né? E que consigam identificar a necessidade do outro, oferecendo ajuda e expressando o apoio. Em algumas circunstâncias, em alguns momentos, nem podemos, nem conseguimos dar tanta solidariedade, nem prestar tanto apoio. Mas o fato de você se disponibilizar e o outro se sentir acolhido, sentir que tem amparo, né, é de extrema valia, de extrema preciosidade. Né? Então, compartilhamento de objetos, o compartilhamento de alimentos, né, para as pessoas que estão passando por necessidade. Um exemplo que eu gosto muito de utilizar, de uma forma de você expressar a solidariedade, é fazer visitas, visitar pessoas que estão adoecidas, idosos, em que muitas vezes, você ajuda essa pessoa a ter motivação. Essa pessoa ela consegue, a partir da sua visita, dessa conversa, aparentemente, né, sem muita teoria, né, mas é suficiente para que a pessoa ela se reerga, ela crie muitas vezes essa vontade, né, de continuar, essa vontade de seguir adiante. E o manejo dos conflitos e a resolução dos problemas interpessoais. Você tem atentado para a habilidade que algumas pessoas têm, por exemplo, de resolver os seus problemas interpessoais, os problemas interpessoais das equipes em que ele está incluído, identificando comportamentos, né, de si e dos outros associados. Às vezes a gente consegue identificar a origem da problemática. Né? Então, ter essa habilidade, né, ter esse autocontrole, muitas vezes, diante de alguns impulsos, né, diante de alguns posicionamentos que você, às vezes, percebe em que, se fosse tomado naquele momento, ou iria abalar ainda mais aquela dinâmica, né, aqueles indicadores, aquelas possibilidades emocionais daquele problema. Então, identificar os comportamentos de si e do outro nesse processo de identificação também ele é bastante salutar. Né? Então, uma pessoa que tem essa facilidade de manejar esses conflitos, de manejar esses relacionamentos, de saber como se posicionar, ajudar as pessoas a se auto-perceberem nesse autocontrole, ele é muito bacana. Expressar afetividade, né, no âmbito de intimidade, através do namoro e do sexo, é algo que também auxilia nos processos de habilidades sociais. Então, quando nós conseguimos nos conectar, né, através do olhar, a partir do sorriso, do toque, muitas vezes com brincadeiras, né, nesse contato visual, nesse contato em que você demonstra que quer conexão com o outro, né, responder perguntas e fazer também o outro se sentir realmente conectado, né, eu digo, sem deixar ninguém no vácuo. Né? Então, esses acontecimentos de intimidade e aproximação é uma habilidade social também, né? E facilitadora, muitas vezes, da manutenção dos relacionamentos. Como é que anda esses aspectos? A demonstração de interesse pelo outro, o cuidar, muitas vezes, né? O partilhar de brincadeiras, seja um cutucadozinho, né? Uma liderança com relações íntimas e sexuais também, por que não? Então, ter essa habilidade social e poder desenvolvê-la junto com o seu amado, né? Ou com a pessoa que você escolheu para desenvolver essa intimidade, ela é muitas vezes possibilitadora de dificuldades futuras, né? De desconexão. Então, aproveita, né? E realiza essas habilidades sociais a teu favor. A coordenação de grupos é uma habilidade social que pode ser desenvolvida por qualquer pessoa. Olha que bacana, né? Então, você conseguir organizar tarefas, distribuir entre as pessoas interessadas, incentivar a participação, motivar as pessoas, né? Até muitas vezes dar uma injeção de ânimo, mostrando que elas são capazes de implementar, com foco na tarefa, certo? Um outro ponto necessário nesses processos também de coordenação de grupos é dar feedbacks. E eu sempre falo no feedback positivo, no feedback que você possa construir na vida do outro. Por mais que você tenha ajustes a serem feitos, mas começa pelo feedback positivo, né, e faz os ajustes ao longo da tua comunicação. De forma tranquila, de forma clara, né, inclusive incentivando e encorajando o outro a seguir em frente. Então, essa distribuição de tarefas, ela muitas vezes incentiva essa participação de todos, né, controlando o tempo e administrando todo esse foco de feedbacks em todas as pessoas envolvidas. Então, coordenar grupos é uma habilidade que pode ser desenvolvida por qualquer um de nós.
O falar em público é uma habilidade que também pode e deve ser estimulada, né? Que é o cumprimento, né? E a distribuição do seu olhar diante da plateia. Muitas vezes nos dificulta um certo encorajamento, né? Como também o tom de voz audível, você precisa ser compreendido da primeira pessoa até o final da plateia. E as pessoas precisam começar a entender, e as pessoas precisam entender toda esse seu manejo, né? Então fazer e responder perguntas, né, da plateia, estimular essa questão da interatividade, né? Hoje em dia, nas comunicações em público, utiliza-se muito o storytelling, que é de você fazer esse primeiro estabelecimento, né, esse primeiro contato com as pessoas, falando um pouco das suas experiências, falando um pouco dos seus processos individuais, no ambiente de trabalho, então nas suas questões pessoais mesmo, enquanto superação, enquanto dificuldade, como foi difícil e como você conseguiu galgar determinados aspectos. Que é a questão do humor, não é? Os acontecimentos que você vivenciou também, como você lida com o humor. Hoje se fala num profissional bem-humorado, não é? Nós precisamos passar, muitas vezes, um humor saudável para as pessoas. Temos momentos de dificuldades? Temos, mas também temos muitas superações. Que acontecimentos, né? Que agradecimentos nós fazemos, né, ao finalizar todo esse processo de comunicação, todo esse processo de falar em público. Do mesmo jeito que nós temos esses comportamentos, essa facilidade de desenvolver essas habilidades sociais, que elas são preventivas de futuros comportamentos, né? Dificuldades de relacionamentos futuros, dificuldades às vezes de lidar com as adversidades. Nós também temos alguns comportamentos que são indesejáveis. Que comportamentos indesejáveis são esses? Eu vou traçar aqui, vou falar alguns para vocês, né? Por exemplo, a questão da coação, né? De você coagir o outro é um comportamento indesejável, que não é uma habilidade social agradável, certo? Enganar-se e enganar o outro, né? Isolar-se, aquela questão do isolamento, né? Muitas vezes é o isolamento que é possibilitadora de outros transtornos, desenvolvimento de outros transtornos, né? A submissão, a autodepreciação, né? A omissão diante de alguns posicionamentos, diante de algumas estratégias necessárias, né, para o fechamento e a formação das pessoas, os processos de manipulação e de desrespeito. Então, na mesma forma que existem os comportamentos agradáveis, habilidades sociais a serem desenvolvidas, existem, infelizmente, os comportamentos desagradáveis e que nós precisamos saber que eles existem e precisamos aprender a intervir e mostrar às pessoas, mostrar aos nossos clientes, os nossos parceiros, a partir da nossa comunicação, desse lidar com o público, dessas relações afetivas e como o manejo deve acontecer.